Olá, eu sou o Breno do canal 5 Minutos de Medicina e hoje iremos conversar sobre a Mycobacterium tuberculosis. Essa bactéria ela tem forma de bacilo, ou seja, ela é uma estrutura cilíndrica, porém arredondada. Essa bactéria não forma esporas e ela também não é responsável pelo próprio movimento, porque ela não tem flagelos, ou seja, ela fica à mercê do ambiente para se deslocar. É pelo fato dessa bactéria ter uma parede celular tão espessa que ela se torna resistente às tentativas dos macrófagos de degradá-las. Além disso, essas bactérias não são gram-positivas e nem gram-negativas. Essas bactérias vêm coloradas através de uma técnica chamada SBFAST. E também uma consequência da espessura da parede celular é porque ela, de tão complexa, requer muito tempo e energia para ser sintetizada. E a gente tem de consequência disso que a taxa de replicação dessas bactérias vão ser muito baixas. A gente vai observar o agravamento do quadro clínico de tuberculose muito lento. A gente está falando de anos que o paciente vai demonstrando uma progressiva piora no quadro. E também, por causa da grossura da parede celular, nós temos uma intrínseca resistência a diversos fármacos. E aqui eu não estou falando de uma resistência onde o ambiente seleciona as bactérias resistentes a tais fármacos. E sim, eu estou falando de uma resistência intrínseca, onde o fármaco não consegue nem mesmo chegar no seu alvo dentro da célula. E a gente tem também nessa parede celular uma estrutura que vale a pena ser comentada, que é a sua parte mais externa, ou seja, a cera D. Essa cera, ela faz duas coisas. Uma é que ela aumenta a atividade do sistema imunológico no local onde ela chega nos alvéolos. Porém, ao mesmo tempo, ela é tóxica para os macrófagos. Os seres humanos são os únicos reservatórios no ambiente desta micobactéria. E a contaminação só ocorre de um indivíduo que possui a tuberculose em uma forma incontrolada, a gente vai entender isso melhor já já, para um outro indivíduo que não a tem, através das suas gotículas. Essas gotículas são inaladas e nos alvéolos, os macrófagos alveolares fazem aquilo que tem que fazer. Eles tentam fagocitar as bactérias que constantemente tentam de nos causar uma infecção. Após a fagocitose, essas bactérias se encontram em uma vesícula chamada fagossoma. Na membrana desses fagossomas, a gente encontra estruturas que têm a função de causar a morte das bactérias ali dentro presentes. Uma dessas estruturas são as bombas de íons H+. Se é uma bomba, então é transporte ativo. Gasta ATP para bombear íons H+ dentro do fagossoma, tentando de desnaturar as estruturas dessas bactérias, causando a morte delas. Uma outra estrutura presente na membrana dos fagossomas é a NADPA-oxidase. Essa começa um processo de produção de espécies reativas do oxigênio, que causam um dano muito grande a quase tudo que elas veem pela frente. Então, é bem regulado a presença da NADPA-oxidase na membrana dos fagossomas. Um outro mecanismo de eliminação das bactérias pelos macrófagos é a fusão dos lisossomas, que são vesículas que contêm enzimas hidrolíticas, ao fagossoma. Essas enzimas hidrolíticas têm como objetivo de quebrar as estruturas presentes nessas bactérias e assim causar a morte delas. Porém, uma das proteínas que o Mycobacterium tuberculosis produz consegue impedir que esses lisossomas se fundam com o fagossoma. E então, tudo que o Mycobacterium tuberculosis faz é sobreviver a todas as tentativas do sistema imunitário de destruí-los. Por causa da sua complexa membrana,
membrana, ele consegue sobreviver tanto às espécies reativas do oxigênio, quanto ao abaixamento do pH. Obviamente, alguns morrem, mas não todos. Com o tempo, eles começam a se replicar dentro do fagossoma e, eventualmente, passam para o citoplasma dos macrófagos e se replicam ali dentro também. A presença de bactéria no citoplasma do macrófago é um sinal para ele que ele não está conseguindo conter a infecção bactérica. E por isso, ele produz citoquinas, que se difundem no ambiente e chamam mais macrófagos e células dendríticas, que começam a se aglomerar a torno da infecção. E esse aglomeramento já começa uma mudança na arquitetura histológica dos pulmões. Bem, eu dei uma pintada nessas células que estão combatendo o Mycobacterium para que a gente possa entender melhor os processos que vão acontecer nessa região. As células dendríticas e alguns macrófagos que entraram em contato com o antígeno do Mycobacterium migram através dos vasos linfáticos para os linfonodos regionais do pulmão. Por que elas fazem isso? Elas fazem isso porque nesses linfonodos é presente as células linfócitos T CD4+. E essas duas células conseguem apresentar o antígeno do Mycobacterium a esses linfócitos. Elas conseguem fazer isso pois elas contêm o complexo maior de histocompatibilidade de tipo 2, que é uma ligação específica, por isso que só elas conseguem fazer isso. Enquanto elas fazem isso, elas produzem a interleuquina 12. A soma de todos os processos induz aos linfócitos CD4+, em se diferenciar em células T helper de tipo 1. Essas células coordenam uma resposta imunitária do tipo célula mediada. Depois de se diferenciarem, essas células têm que retornar para o local da infecção. E elas fazem isso seguindo o traço da citoquina, da específica citoquina TNF, que é a Tumor Necrosis Factor. Essa citoquina é produzida por macrófagos morrendo. De fato, muitos macrófagos estão levando a pior nesse amontoado de células. Esse amontoado de células já está interferindo muito na arquitetura histológica do pulmão. E a gente já pode denominar ele de granuloma. É interessante a gente pensar na tridimensionalidade desse processo. Ou seja, realmente formando um grânulo que causa dano aos nossos alvéolos. Quando as células T helper de tipo 1 chegam no granuloma, elas, através da atividade da citoquina interferon gama, coordenam a resposta dos macrófagos e os ativa. E então o que acontece? Esses macrófagos se diferenciam em células multinucleadas gigantes, porque eles perdem a membrana. E ao fazer isso, eles formam uma única grande célula polinucleada, muito mais resistente e muito mais eficaz em conter a infecção do Mycobacterium tuberculosis. Após um período de mais ou menos 3 dias, a gente já pode definir e constatar a presença de um granuloma tubercular. As estruturas presentes nesse granuloma são uma zona central, denominada necrose caseosa, que é composta de células mortas coaguladas. Ao redor dessa necrose caseosa, a gente tem as células gigantes multinucleadas infectadas com o Mycobacterium tuberculosis. Porém, devido às propriedades dessas células gigantes, elas conseguem conter a replicação do Mycobacterium tuberculosis. Ao redor, nós temos linfócitos T helper de tipo 1, que continuam a secretar o interferon gama, mantendo a estrutura do granuloma. E junto nessa camada, nós temos os macrófagos normais, mononucleados. Com o passar do tempo, a gente pode observar que fibroblastos formem uma outra camada ao redor desse granuloma. Eles, por sua vez, vão passar a secretar sais de cálcio,
que, revestindo o granuloma, vão formar verdadeiros sarcófagos para a Mycobacterium tuberculosis. Essa pode vir a morrer, mas também ela pode entrar em um estado de latência, com um baixo consumo energético, que ela pode ficar viva dentro desse granuloma por toda a nossa vida. E desde que a gente não tenha nenhum problema grave com o nosso sistema imunitário, a gente não terá nenhum problema de tuberculose uma outra vez. Esse quadro que eu citei nos últimos 5 minutos ou mais é a tuberculose primária, que ela acontece quando nós somos expostos ao Mycobacterium tuberculosis pela primeira vez. E os nódulos calcificados podem ser denominados complexos de Ghon. Os complexos de Ghon podem vir a ser observados no raio-x. Os granulomas são extremamente eficientes em conter o Mycobacterium tuberculose. E isso se constata quando a gente sabe que existe uma estimativa em que 2 bilhões de pessoas já tiveram tuberculose primária, nunca manifestaram sintomas graves, nem sequer sabem que tiveram isso, e se pode observar uma evolução da tuberculose primária para uma tuberculose secundária assim que o nosso sistema imune começa a ficar muito fraco. E o nosso sistema imune começa a ficar muito fraco, geralmente na nossa velhice, ou um exemplo mais clássico é em pessoas que possuem HIV, mas não realizam tratamento. Com a queda do sistema imune, a regulação e a formação do granuloma vem comprometida. A sua estrutura fica mais instável e a gente pode observar o reversamento dos seus componentes internos para o tecido pulmonar. As micobactérias irão tender a fluir para uma zona com maior pressão parcial de oxigênio, que a gente observa isso nos lobos superiores, e o organismo ainda irá produzir uma resposta célula-mediata para tentar conter o Mycobacterium tuberculosis quando ele percebe a sua presença, do mesmo jeito da tuberculose primária. Porém agora o nosso sistema imunitário está fraco. Essa estrutura perfeita não ocorre. E então a gente observa a produção de granulomas, mas como o granuloma nunca será eficiente, vai ocorrer a constante invasão do Mycobacterium para os tecidos pulmonares. Irá acontecer um acúmulo de granulomas e a gente vai poder observar com o tempo a produção de uma tuberculose cavitária, onde os danos histológicos causados pela alteração da arquitetura do pulmão, dos tecidos do pulmão, podem formar até uma cavidade do tamanho de um punho. A morte por tuberculose geralmente acontece quando os danos causados pelo granuloma rompem vasos sanguíneos e a morte acontece por asfixia, até porque o pulmão do indivíduo já vai estar precedentemente danificado. Essa micobactéria também causa sintomas extrapulmonares, principalmente quando ela consegue entrar em vasos sanguíneos e se difundir pelo corpo. O nome desse tipo de sintoma é a tuberculose miliar e afeta principalmente a pele, os ossos e as meninges. Formam pequenos nódulos um do lado dos outros e por isso dá para fazer uma analogia a grãos de milho, daí o nome, tuberculose miliar. A diagnose do Mycobacterium tuberculosis vem com a nossa tentativa de medir a resposta do sistema imunitário de frente com algumas estruturas presentes nessa bactéria. E depois se prossegue para um exame de cultura, onde a gente colhe o expectorado do paciente e põe em cima de uma placa de cultura específica para essa bactéria.
Ou seja, nessa placa a gente vai ter antibióticos que matam outras bactérias que vão tentar contaminar essa placa. Então a gente não sabe se a pessoa possui Mycobacterium tuberculosis, mas se a gente observar o crescimento de bactérias nessa placa, a gente tem a confirmação da presença de Mycobacterium tuberculosis. Porém, é muito lento por causa da baixa taxa de replicação desta bactéria. Um outro teste é o teste da tuberculina, aonde a gente pega estruturas do Mycobacterium tuberculosis que derivam de um filtrado de uma cultura, ou seja, as células que causam a patogênese ficam e algumas estruturas passam por esse filtrado, que essas estruturas são inoculadas na derme e a gente observa a resposta inflamatória depois de 2 ou 3 dias. Se a protuberância endurecida for maior que 10 milímetros, o resultado vem considerado positivo. Porém, o que quer dizer o resultado positivo? Quer dizer que uma pessoa conseguiu produzir uma resposta forte e rápida nesses 2 ou 3 dias. Isso quer dizer que ela já entrou em contato com o Mycobacterium tuberculosis antes. Porém, como eu já disse, se estima que 2 bilhões de pessoas já entraram em contato com a tuberculose primária. E a vasta maioria dela nunca irá desenvolver nenhum sintoma grave. Então, o teste da tuberculina não é muito conclusivo, já que muitas pessoas já entraram em contato com o Mycobacterium tuberculosis e vão produzir uma grossa protuberância. Além disso, o teste da tuberculina é sujeito a muitos erros humanos, já que a área que tem que ser medida é a protuberância endurecida e não a zona vermelha que vai ser formada em consequência da inflamação. Um outro fator que influencia na objetividade do teste da tuberculina é caso o paciente já tenha sido precedentemente vacinado contra o Mycobacterium tuberculosis. Agora você pode me perguntar, por que a gente quer saber se um paciente já vacinado possui Mycobacterium tuberculosis? Enfim, essa vacina protege apenas 80% das pessoas, ou seja, 20% pode ter uma evolução dos sintomas que pode ser mortal. Para não termos esse problema da influência da vacina, a gente tem o teste do interferon gama, que é a gente inocula alguns antígenos, algumas estruturas do Mycobacterium tuberculose, que são reconhecidas pelos linfócitos circulantes. E a gente mede a produção de interferon gama, o mesmo que coordenou a formação do granuloma. Se essa produção de interferon gama for alta, a gente tem o teste positivo. Se for baixa, o negativo. A gente pode ter também testes de diagnose através da microscopia com a coloração do tecido histológico. A gente também pode fazer a PCR, que é a Polymerase Chain Reaction, que a gente pega o material genético do Mycobacterium tuberculose presente nos tecidos, porém, por exemplo, presente no expectorado, mas em uma quantidade muito pequena que a gente não consegue constatar que está ali. A gente faz a PCR que amplifica esse material genético, amplifica tanto ao ponto de a gente poder constatar que tem material genético específico do Mycobacterium tuberculosis, e assim comprovando a sua presença nos pulmões. Como já dito, essa micobactéria possui uma espessa e complexa parede celular, ou seja, poucos fármacos irão conseguir atravessá-la e influenciar as estruturas específicas dessa micobactéria. Os fármacos de primeira linha escolhidos nas infecções de tuberculose geralmente são a isoniazida, o etambutolo, a rifampicina e a pirazinamida. Existem outros fármacos que são escolhidos quando o micobactéria apresenta uma resistência a esses antibióticos. Mas vamos citar aqui o exemplo da isoniazida. Ao que tudo indica, quando ela atravessa a parede celular e a membrana plasmática dentro do citoplasma desse micobactéria, ela consegue influenciar na síntese de ácido micólico. Bem, mas qual é a lógica do tratamento da tuberculose? Você geralmente começa com 4 fármacos.
Os 4 geralmente são aqueles que eu citei previamente. E você vai, com o tempo, analisando através de um antibiograma quais são os mais eficientes para o específico cepo de Mycobacterium tuberculose presente no indivíduo. E com o tempo você vai reduzindo a quantidade de fármacos. Geralmente o tratamento dura de 6 a 9 meses, começa com 4 fármacos e termina com 2. Sobre o antibiograma, vamos ter uma aula específica só para ele, sobre o que é e como se aplica. A forma mais eficaz de prevenção do Mycobacterium tuberculose é a vacina BCG. E em um quarto que possui indivíduos debilitados por causa da tuberculose, é ideal que se abra janelas, ou seja, um ambiente ventilado, e que nesse ambiente entre a luz do sol. É comprovado que fazendo tudo isso, as chances de contágio diminuem bruscamente. Nesta videoaula foi abordado diversos conceitos de imunologia. Esses conceitos serão melhores aprofundidos no curso específico de imunologia.